É isso mesmo, mas hoje temos um convidado especial para o qual vamos já lançar as vossas palmas. Escritor Rui Sousa! Primeira vez que vem escritor ao vivo. Sim. Pode, claro. É isso mesmo, é? Ora bem, eu vou só falar durante 45 minutos. Fazer um discurso. Olha, quem é o nosso escritor, nosso convidado aqui hoje presente, Rui Sousa? Então, olha, nasceu em 1966. Vocês depois podem fazer 2014, 66, quantos anos terá? Ainda não chegou aos 50, é uma grande safa, que é que você já tem? Ótimo, depois dizes. Segundo aspecto, é também alguém formado em pintura pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa desde 1992. Parabéns também, não é? Uma salva de palmas por isso. É evidente que termina-se uma formação, temos que começar a trabalhar, fazer a nossa vida. E é evidente que uma parte substancial daquilo que é a atividade profissional do nosso escritor é também esse seu trabalho de escrever e de ilustrar. E algumas das ilustrações estão diretamente relacionadas não só com livros escolares, mas também aquelas caricaturas, os cartoons, os desenhos que saem nos jornais. Portanto, é uma das atividades que o nosso escritor faz e que também irá convosco dar um pequeno exemplo, ilustrando algumas das atividades que ele desenha e também daquilo que escreve, não é? Obviamente. Segundo fator, vocês têm aqui vários livros, pelo menos já trabalharam aqui dois, mas vamos ter uma novidade. Um outro livro recente também do nosso escritor que irá apresentar em primeira mão para vocês. Também é ótimo, não é? E é um alargado das vossas competências, não só de conhecimento, mas também de leitura e de escrita que nós temos que vocês possam ter. Finalmente, faz muitas viagens. Isto é uma ideia que também nós temos de ver. Um escritor viaja muito, tem que ter ideias também para aquilo que escreve e aquilo que vê. E olhem, normalmente quando nós vamos fazer uma visita a algum lado, o que é que fazemos? Olha aquilo que os vossos colegas estão a fazer. Tirar fotos. Olhem, o nosso escritor e ilustrador tem outra visão da coisa. Ele não tenta tirar só fotografias, ele desenha aquilo que vê. Vão ver a diferença? É ao contrário daquilo que nós fazemos. Temos a fotografia e ficamos com a recordação, não é? Como que nos apropriamos daquele espaço e daquele local com a fotografia que tiramos. Depois podemos dizer, eu estive ali. O nosso escritor desenha. Eu desenhei aquilo. É diferente, não é? Bem, é isto que nós podemos aprender. É estas experiências que vocês, jovenzinhos, não é, vão ter. E não sabemos o que é que temos daqui a alguns anos. Não é? O tempo passa muito depressa. E é isso que nós temos também que querer que vocês tenham uma boa estrutura de base, que vocês tenham bons alicerces para fazer um bom percurso escolar, aprender com quem já fez esse percurso e ao mesmo tempo tirarem daí as vossas experiências de vida. Mas agora não vou continuar a falar. Vamos dar a palavra ao nosso escritor, ao nosso convidado, ao nosso desenhador e ilustrador, Rui Sousa. Outra salva de palmas. Vamos então começar pelo início, pelo modo que se deve passar. E falando um pouco, quer dizer, fazendo já um resumo, ou complementando também um pouco o que a pessoa disse, eu de facto comecei a minha área de formação tem a ver com pintura, comecei a desenhar, ainda estava a estudar, e comecei o desenho, no fundo, a ilustrar livros para editoras, livros para outros escritores, livros escolares, também fiz desenhos para revistas, jornais, todo esse mundo que anda à volta da ilustração e do desenho, no fundo, onde também existem diferentes categorias, do cartoon, da caricatura, ilustração, desenho também para cinema de animação, enfim, toda essa vasta área. Sendo que a minha área de formação é a pintura, é uma coisa que eu também nunca deixei de fazer. Eu hoje continuo a pintar, se calhar agora esteja a pintar mais do que a ilustrar, ou a escrever, mas se eu comecei pelo desenho, em termos de trabalho, mais tarde comecei a sentir também curiosidade de escrever as minhas próprias histórias. Isto porque, quando tinha a vossa idade, gostava muito de ler, gostava também muito de desenhar. Por acaso não escrevia muito,
mas eu gostava muito de desenhar e portanto foi um pouco por aí que eu comecei. Comecei a fazer ilustrações, depois quando comecei a trabalhar, fazer ilustrações para outros escritores. A partir de uma determinada altura, comecei eu também a ter curiosidade de escrever as minhas próprias histórias e então, salvo erro, em 2002, 2003, escrevi o primeiro livro. O primeiro livro desta pequena série, já vai em 4 livros, até agora. E o primeiro livro foi este aqui, O Peixe Contador de Histórias. Seguiu-se o segundo, Umi e a Grande Viagem de Iceberg. Depois veio o terceiro e o quarto. O terceiro, A Baía do Tesouro. Nem o terceiro nem o quarto eu tenho aqui. O terceiro porque ele está praticamente esgotado. A editora ainda não o repôs, ou está a repô-lo, portanto isto demora um bocado de tempo. E o quarto livro eu não o trouxe, esqueci-me. Pensava que também poderia haver aqui à venda. Mas é sobre o quarto livro que eu vos quero falar. No fundo, aquilo que une nestes 4 livros são basicamente os personagens, que são os mesmos, que é o Pedrito, um menino mais ou menos da vossa idade, o Mestril, que é um pescador, tem um barco, e o Cão. São estes 3 personagens, juntamente com o barco, que em cada livro participam em aventuras diferentes, em histórias diferentes. Este livro do Segredo da Pedra, neste livro do Segredo da Pedra eles vão fazer uma viagem, vão subir um rio e vamos ver como é que tudo isto se vai desenrolar. Eu trouxe aqui para vos mostrar um pequeno filmezinho feito com imagens do próprio livro e a voz que vocês vão ouvir é a minha voz a contar a história. No fundo, o filme é o livro. O que eu agora vos propunha é que o filme tem cerca de 8 minutos, mais ou menos. O que eu vos propunha é que vamos ver o filme, vamos ver a história, no fundo. E depois vamos ter tempo aqui para falarmos um pouco. Eu vou falar sobre a forma como eu fiz esta história, como eu fiz os desenhos, como eu fiz a história, todo esse processo. Vocês vão ter tempo para colocar as vossas perguntas e depois ainda vamos ter, certeza, tempo para fazer aqui uma pequena animação. Aqui, normalmente é uma parte que vocês gostam, fazer aqui um desenho para vocês. E depois, para quem quiser também no fim, aquela parte dos autógrafos. Vou-vos então pedir que continuem assim em silêncio, vamos ver o filme e já voltamos a falar, está bem? Vamos lá ver O Segredo da Pedra. Todos os dias, o Pedrito sonhava com histórias fantásticas e novas aventuras. E ficava radiante sempre que o Mestril o desafiava para uma das suas muitas viagens. O velho mestre anunciava sempre grandes surpresas, mas fazia questão de as manter em segredo até chegarem ao local, o que deixava o Pedrito, normalmente, bastante ansioso. Segurando o leme, iniciava o caminho de regresso a casa. É a parte genérica. Eu se calhar vou falar-vos, tenho aqui uma parte agora para vos falar da forma como fiz a história. Trouxe aqui os desenhos originais, que estão na base de todo este trabalho. Vou falar primeiro desta parte e depois então a seguir vocês fazem as vossas perguntas, porque certeza que muitas perguntas que vocês vão fazer. Senão eles não param. Pois, e muitas das vossas perguntas, cara, têm a ver com isto que agora vou dizer. Então vamos lá. Por trás de tudo isto que vocês acabaram de ver, há todo um trabalho que normalmente segue esta sequência que começa pelas ideias, por uma ideia. Digamos, uma ideia ainda não é uma história. Várias ideias podem não ser também uma história, mas várias ideias podem começar a dar a indicação para uma história com um princípio, meio e fim. E é mais ou menos assim que as coisas então sucedem. A partir das ideias passa-se à história e da história então, quando temos a história mais ou menos arquitetada na cabeça, vamos começando a escrever. Quando temos o texto, passamos então à parte da ilustração, no caso destes livros que têm ilustração, porque há livros que não usam ilustração. Quando os livros têm ilustração, a partir do texto então vamos passar à parte da ilustração. Na parte da ilustração existem normalmente duas fases. Digamos que grande parte dos ilustradores trabalha desta forma.
Há uma primeira fase que tem a ver com o esboço, o esquiço, o rascunho, enfim, não queiram dar, que é uma fase preparatória, digamos, para preparar o resultado final, depois vai ser a arte final, vai ser o desenho final, o desenho já acabado, pormenorizado. Eu não trago aqui nenhum livro para poder comparar, mas vocês viram a partir ali das imagens que passaram no filme. As imagens que estão aqui são aquelas, exatamente as mesmas. E esta aqui é a primeira imagem do primeiro desenho do livro, portanto isto está sequencial, primeira página, segunda página, etc. Vamos fixar-nos aqui nestas duas primeiras páginas, onde temos dois desenhos já acabados, das duas primeiras páginas do livro. Ora, sendo estes desenhos o desenho final, as coisas que não começam aqui. Começam nos tais esboços. E o que é que são esses esboços? Os esboços são normalmente desenhos assim, feitos a lápis. Eu uso o lápis encarnado apenas por uma ou duas razões. Tem que ver com o lápis encarnado não suja tanto o papel, portanto, como o esboço é um desenho muito riscado, onde normalmente a mão anda sempre por cima do papel. Se eu desenhar com grafite, o grafite suja mais. O lápis encarnado não suja tanto. E depois tem outra particularidade, que é, eu quando quero definir aqui alguma imagem, então por cima do lápis encarnado, com um lápis de grafite preto, posso isolar mais facilmente as imagens que me interessam mais. Se eu tiver a desenhar com grafite, é difícil alguma cor se sobrepor depois ao preço do grafite. Portanto, digamos que as coisas começam aqui, no esboço. As primeiras ideias que eu tenho, desenho-as num papel, faço o tal esboço de uma forma sem grande preocupação do desenho sair muito perfeito ou não. O que me interessa é colocar lá a primeira ideia e a partir dessa ideia então vou aperfeiçoando o desenho. Vou retirando aquilo que não me interessa e acrescentando coisas que eu acho que são importantes para o desenho. No caso aqui, tirando mais uma ou outra árvore, colocando o barco mais à frente ou mais atrás, pondo ou não nuvens, enfim, esses pequenos pormenores que depois, de esboço em esboço, só tenho aqui o primeiro esboço, mas depois há toda uma sequência de esboços, de esboço em esboço, vou aperfeiçoando até chegar àquele esboço que eu acho que já não há mais nada nem a acrescentar, nem a retirar. E então, nessa altura, passo para um papel um pouco de melhor qualidade, e a melhor qualidade tem que ver exatamente com o facto de a cor que eu vou utilizar ser à base de aguarela, que é uma tinta aguada. Portanto, o papel precisa ser um papel mais grosso para aguentar essa aguada, porque senão fica ondulado. Portanto, a cor é dada à aguarela, com uma espécie de aguarela, e a tinta e o traço é dado à tinta da China. Traça preta, dada a tinta da China. No fundo são materiais que também vos são familiares, creio eu. No fundo não são desenhos feitos com nada de extraordinário, em termos de materiais. Apenas mais alguns esboços. Eu não trouxe todos, como vocês podem imaginar, para cada desenho tenho muitos esboços. E depois, aqui, nesta parte, só falar um pouco também do próprio livro como objeto. O livro tem a capa, a contracapa. Depois tem esta primeira parte, que normalmente se chama isto guardas, as guardas do livro. Quando vocês abrem a capa, aparece um desenho normalmente, que é um espaço vazio. Normalmente opta-se por colocar aqui um desenho. Não é aqui que começa a história, a história começa mais à frente, mas normalmente este desenho tem alguma coisa a ver com a história. Depois destas páginas das guardas vem a página do título, e então começa aqui a história. É mais ou menos esta a sequência. Para o livro do Segredo da Pedra, esta é a página, são as duas páginas que eu optei, o desenho que eu optei para colocar nas páginas das guardas. Portanto, é um desenho que ocupa, é um desenho só que ocupa, tal como este aqui, as duas páginas. E depois, e finalmente, este último desenho, que é o desenho da capa e da contracapa, que, à semelhança do que aconteceu com os outros três livros, também é só o mesmo desenho. A capa e a contracapa é só o desenho da capa continua depois para a contracapa. E é o que acontece aqui. Este é o desenho da capa.
aqui é o desenho da capa, daqui para ali, não é deste livro, claro, é do outro livro, O Segredo da Pedra. Daqui para ali é o desenho da capa e daqui para aqui é o desenho da contracapa. Tal e qual como está aqui neste livro, só com um desenho diferente, não é? Há aqui depois uma parte que é cortada, ao meio pela lombada, a lombada onde leva depois o título do livro. A única diferença deste desenho de capa e contracapa tem a ver com os espaços que se tem que gerir aqui. O espaço onde vai entrar texto, no caso da capa, o texto do título e do nome do autor e do logotipo da editora, etc., esse tipo de informação. E no caso da contracapa, este pequeno texto que acompanha sempre estes livros, onde se faz um pequeno resumo de texto que vem colado à contracapa. Um resumo descritivo, por exemplo, como caso aqui. E o que acontece normalmente é que eu tenho que ter isso em conta e deixar um espaço de forma a que o texto não incida sobre o desenho, ou no caso de incidir sobre o desenho, que a cor do desenho ou a informação que esteja lá por baixo não seja suficientemente forte que complique quer a leitura do desenho, quer a leitura depois do texto. São basicamente estes pormenores. Não sei se... Como? Não sei se expliquei mais ou menos bem todo o percurso. Agora estou aberto e disponível para as vossas perguntas, já vi que há muitas. Vamos começar a dar aqui uma ordem, vamos começar por ali. Um de cada vez, levanta-te quando fores a falar, levanta-te para... Sim. Começa por ti. Tudo da camisola branca. Está só para trás, pronto, assim ele não consegue ver. O 78, quem é o 78? Na camisola, pronto. És tu. Podem dizer o vosso nome, se quiserem, e falem alto, que é para todos ouvirem. Escreveu na primeira capa, está a dizer para o Martim. Quem é o Martim? O Martim é o meu filho. Por coincidência tinha nascido naquele ano. E portanto eu dediquei o livro ao Martim. Isso é uma boa pergunta. Sabes que normalmente convém não olhar muito para o trabalho feito depois dele estar feito. Quando eu olho muito, só começamos a encontrar ou erros ou coisas que nós faríamos de forma diferente. Portanto, eu quase certeza que se hoje fizesse depois todas as histórias, faria de uma forma totalmente diferente ou muito diferente daquilo que ela está. Foi feito. Mas os livros, assim como tudo aquilo que nós fazemos, tem a ver com aquele momento, não é? Aquilo que nós queremos fazer naquele momento, por vezes, não é aquilo que gostaríamos de fazer passado 1 ano ou 2 anos. Então, tu. Sim? Não. Tu. Para mim? Ah, que giro. Quem é que fez? Toda a equipa do 4B? Escola do 4B. Uma pequena oferta. Bem, está muito giro, Foi muito giro. Muito obrigado. Tem aqui outra oferta. Outra oferta. O Pedrito. E este aqui foi feito pelo quarto A. Bem, muito giro. Pronto, já não vai ser. Muito obrigado. Gostaram de trabalhar este livro? Eles trabalharam este livro. Então diz lá. Isto aqui, eu acho que isto aqui é um formato de banda desenhada. É um formato de banda desenhada infantil. Já não sei qual é que era a abrangência da sua pergunta, mas digamos que estas 2 histórias têm esse formato. Já trabalhei em banda desenhada também, mas com um público mais juvenil, uma outra história, uma espécie de biografia de um aventureiro português do século XV, Pedro da Covilhã. Mas isso é uma outra história com um outro fogo, é uma história mais descritiva, mais realista. E esse texto não foi escrito por mim. Não. Quando tinha a tua idade gostava muito de desenhar, gostava também de ler, mas não me aventurava muito pela escrita. Fazia também bandas desenhadas, com textos inventados, mas o objetivo da banda desenhada era mais desenhar do que propriamente escrever.
Talvez, eu estou a dizer talvez porque não pensei exatamente nisso, mas eu acho que há semelhanças. Por exemplo, o mestre ele é um pescador que existe na realidade, o senhor que ainda é vivo. Quando eu fiz este livro, o primeiro livro já foi há 12 anos, talvez há 12 anos atrás, ele já era assim um senhor de alguma idade, mas sei que ainda é vivo, que eu conheci há uns anos atrás no Brasil, em 1993. E ele, de facto, era assim um grande contador de histórias. E talvez esteja na origem. Aliás, há aqui uma particularidade no nome do mestre Ilse. No nome do mestre Ilse é que o Ilse, em português de Portugal, escreve-se sem H. E em português do Brasil escreve-se com H. Essa é a razão pela qual este mestre Ilse tem H. Porquê? Porque, olha, foi uma forma de pôr a tartarugas que vivia no Brasil a contar a história, não é? Se esquece o Colombo, tinha que pôr, se calhar, a tartaruga a viver na América, no continente americano. Não sei, olha, eu gosto imenso da viagem, das viagens de descobrimento do século XX, aquelas viagens todas, gosto imenso de todas elas. A do Pedral Cabral, já não lembro exatamente do que é que surgiu aquela, mas é uma dessas viagens. O primeiro livro que eu escrevi foi O Peixe Catador de Histórias e foi escrito, salvo erro, em 2002, portanto há 12 anos atrás. 12 anos atrás, 36 anos. Eu acho que me inspiro naquilo que todas as pessoas que escrevem e desenham se inspiram, que é naquilo que nós vemos, que nós ouvimos, não é? Aquilo que os nossos sentidos vão captando. O nosso cérebro é uma espécie de registradora, computador, que depois vai processando aquilo de uma forma, às vezes, que nós não sabemos muito bem como. Já respondi ali à tua colega, tens que estar também um bocado mais atentos. O primeiro livro que eu escrevi foi há 12 anos, atrás que fez conteúdo de histórias. Outra pergunta? A camisola encarnada? Desculpa? É ninguém especial. O Pedrito não tem assim ideia. Eu quando digo assim não tenho ideia que é porque é mesmo verdade, porque nós nunca sabemos exatamente as coisas que nos influenciam. Eu estava a contar agora a história do Mestre Ilse. O Mestre Ilse é um personagem que existe mesmo, mas quando eu fiz a história, quer dizer, quando eu o conheci, não pensei assim, agora vou fazer uma história e que vai entrar o Mestre Ilse. Comecei a inventar uma história, escrever uma história onde havia um pescador, e quando dei o nome lembrei-me do Mestre Ilse. Um pouco ao contrário. O Pedrito não, embora seja o nome do meu sobrinho que eu tenho, na altura nasceu primeiro com os meus filhos, o nome talvez tenha sido por causa dele, mas o boneco em si, acho que não. Lá atrás, verde. Quantos livros já pode escrever? Quantos? Quantos livros já pode escrever? 4. Lá atrás, mais? Eu. Sim. Você desenhava sozinho? Sim, também é uma pergunta curiosa. Eu normalmente trabalho sozinho no processo do desenho, mas não quer dizer que outros ilustradores o façam. Podem trabalhar em equipa e dentro do trabalho em equipa podem dividir tarefas de várias maneiras. Um, por exemplo, pode fazer os esboços, outro pode fazer a arte final, um pode fazer o traço, outro pode dar a cor. Há muitas maneiras de trabalhar em conjunto. No meu caso, não, eu trabalho sozinho. Qual foi o livro que Não gostei de nenhum em especial, porque quando estou a trabalhar no livro, de facto estou envolvido com esse livro e não penso em mais nada. Portanto, como estou mergulhado ali e é aquele livro que eu gosto de estar a trabalhar, portanto não consigo fazer essa comparação. Qual era a profissão
que eu queria ser em criança? Olha, eu não faço ideia. Eu acho que não me lembro de achar que queria ser qualquer coisa ligada ao desenho. Eu acho que isso, até porque quando tinha a vossa idade havia uma coisa. Havia uma revista, na altura, que era a revista do Tintin, que era uma revista de banda desenhada, onde tinha muitas histórias, saía uma vez por semana, e tinha muitas histórias de banda desenhada. E eu lia aquela revista todas as semanas, quase colecionava aquilo era assim uma espécie de tempo sagrado para mim. E eu gostava de desenhar naquela altura e também gostava de ler, achava que as pessoas que faziam aquilo não eram pessoas assim de carne e osso, eram assim umas entidades extraterrestres. E portanto também aquilo não estava nos meus horizontes, quer dizer, eu achava que nunca poderia fazer uma coisa que não era uma coisa próxima de nós, achava eu, erradamente. Essa também é uma das razões pela qual eu também gosto de ir às escolas e falar com vocês, para também criar e desmistificar um pouco na vossa cabeça, aqueles que têm esta ideia errada, que as coisas estão mais longe de nós, estão muito longe de nós. Eu acho que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, as coisas estão mais próximas de nós do que aquilo que nós imaginamos. É só uma questão de nos dedicarmos a elas, de trabalharmos, de aprendermos e depois de termos alguma sorte, muita sorte, para conseguirmos ter a possibilidade de mostrar o trabalho que nós fazemos numa primeira etapa e depois podermos também viver disso, não é? Estou a pensar, estou a fazer 2 livros neste momento, estão em stand-by, isto é, estão em pausa, e não sei ainda qual é que vai ser o processo a seguir, quando é que vão ser editados, se vão ser editados, porque eu faço sempre as coisas, nos meus livros eu faço sempre ao contrário, eu faço sempre a história primeiro, independentemente de ter editor ou não. Faço sempre a história, faço o desenho, a ilustração e a história, e depois tenho o trabalho acabado é que apresento às editoras. E por isso é um trabalho que faço em tempos livres, portanto não dou prioridade a esse trabalho. Quando ele estiver acabado, depois eu logo vejo. Mas são histórias, nenhuma dessas 2 histórias tem a ver com estes personagens, são histórias diferentes. E até uma delas, até na própria forma de ilustração, também não tem nada a ver, porque não é ilustração em papel, é em computador, portanto é totalmente diferente. Sim. Eu não estou a controlar o tempo, portanto, está bem. Se por acaso achar que eu estou aqui a... Não, mas nós também não queremos cortar a Pronto, deles, não é? Agora... Exato. Então... Não. O único prémio que eu recebo, às vezes, exato, que eu muitas vezes recebo e que é muito gratificante para mim é colegas vossos ficarem contentes com os livros, os que ficam, também há aqueles que não ficam, imagino, e isso para mim é muito satisfatório. Sim, até agora só escrevi livros para crianças. Lá atrás, o último de todos, pode ser tudo azul. Sim, por exemplo. Depois vamos aos outros. Onde você foi buscar a inspiração dos livros? Eu não ouvi, desculpa. Onde você foi buscar a inspiração dos livros? Onde vai buscar Onde é que eu vou inspiração buscar para a os livros? inspiração? Também já respondi, um bocadinho. Estavas atento. A inspiração, eu acho que normalmente vamos buscar aquilo que nós vemos, não é? Aquilo que nós... Eu acho, não tenho a certeza, mas imagino quando nós nascemos o nosso cérebro está mais ou menos vazio. Não é? Vazio de informação. Mais ou menos, quer dizer, tem lá algumas informações, mas à medida que nós vamos vendo, ouvindo, tanto os sentidos vão captando informações, nós vamos registando isso. Pois a inspiração é como dizia um pintor muito conhecido, Picasso, não sei se vocês já ouviram falar. Ele tinha uma expressão curiosa para isso, quando lhe perguntavam onde é que se inspirava, ou se o trabalho dele tinha da inspiração, e ele dizia sempre qualquer coisa deste género. Eu não sei bem o que é inspiração, mas só espero que quando a inspiração aparecer, que não me encontre a dormir. E portanto é mais ou menos isso.
Sim. Já pensou algum dia fazer um livro para adultos? Penso nisso às vezes, mas é um trabalho completamente diferente que eu acho que neste momento ainda não tenho capacidade para isso. Folo. Os seus textos são relacionados com... Porquê? Olha, boa pergunta. Eu quando fiz aqui o primeiro livro, Peixe Contador de Histórias, eu não imaginei que isto fosse depois ter mais livros. Escrevi o primeiro livro, pensava que começava e acabava aqui. Mas tive uma preocupação neste primeiro livro, que foi, se eu tiver um personagem com um meio de transporte, isso facilita sempre imenso na invenção das histórias. Porque eles podem andar por todo lado, não é? Imagina que eu tenho um personagem que tem um avião, ele pode se deslocar, vai ao Japão, conhece aquela figura. Eu acho que ajuda depois a tu inventar histórias. E portanto decidi criar um pescador. Um pescador tem um barco navega. Portanto, foi um pescador, como poderia ter sido um piloto de avião ou um turista, mas no caso foi um pescador. E o barco precisa de mar, ou de água pelo menos. E essa é uma das razões pela qual entra muitas vezes o mar aqui nas histórias. Vamos fazer só a última sequência, não é? Ok. Sim. Então, olha, pergunta umas 3 perguntas, diz lá tu Antão de Verde, depois vamos aqui este no sim e terminamos com aquele, está bem? Vá lá, tem de ser. Diz lá a tua, pá, bota. Como é que você tem na tomada? Como é que eu? Sei na tomada. Como é que eu te sei tão bem? Olha, obrigado, fico contente que acho isso, embora sabes que desenhar bem ou mal não é muito importante. Desenhar, isto é, o que eu quero dizer é, há várias formas de nós aprendermos a desenhar. Há 2 ou 3 formas, imagino eu. Ou aprendendo com quem sabe mais do que nós, ou através dos livros. Isto acontece ou faz normalmente em escolas, ou depois pelo próprio trabalho. Isto é, se eu desenhar muito, e isso acontece comigo e acontece com vocês, acontece com qualquer área de trabalho, se eu desenhar muito aqui por um ano, desenhar muito, isto é, todos os dias, regularmente, aqui por um ano vou desenhar de certeza muito melhor do que desenho agora. E portanto, eu acho que essas são as 3 condições para nós evoluirmos. Se chegamos ou não depois a um patamar que nos satisfaz, isso é outra coisa, porque como estamos sempre a aprender, também estamos sempre permanentemente insatisfeitos. Eu vou só aqui mostrar uma coisa, então para terminar esta parte, que tem a ver com o desenho, e que tem a ver com a pergunta também, que é, para quem gosta de desenhar ou para quem gosta de escrever, eu acho que é importante usar uma coisa destas, que eu normalmente procuro também usar. Que é um livro que não tem que ser igual a este, mas um livro para desenhar com páginas em branco, no meu caso gosto mais, e que serve um pouco como uma espécie de diário gráfico. Um diário gráfico onde vamos anotando registros, desenhos, escritos, coisas que nos vêm à cabeça. E porquê é que isto é importante? Porque se tivermos uma ideia, se eu agora tenho aqui uma ideia, eu não tenho nenhum local para registar, nenhum sítio para registar, quando chegar a casa, se calhar já me esqueci. E portanto, para desenhar, ou para se chegar, para se evoluir no desenho, é bom que se desenhe muito. E para se desenhar muito, é bom que se desenhe em qualquer lado, sem condicionamentos, sem preconceitos com materiais, usando tudo aquilo que está à mão. E eu uso normalmente um caderno destes, onde vou fazendo coisas que cada página não tem nada a ver com outra. Portanto, não tem nenhuma espécie de sequência, são registros completamente feitos ao sabor do momento. Muitos destes desenhos não são pintados na altura, alguns depois são pintados em casa, mas basicamente isto é uma grande arma, uma grande ferramenta para quem gosta de desenhar ou para quem gosta de escrever. Última questão. Lucinha, vai, levanta-te e diz. É a última. Quem foi o vencedor do certame? Do pescador de histórias fui eu. E do segundo, do terceiro e do quarto também. Ora bem, vamos dar uma salva de palmas também.
desenhar a lápis. Vai ficar aqui escuro também com mais um para nós. Esta parte aqui, eu normalmente faço isto sempre assim, faço isto em escolas, sempre quando faço estas sessões. Por duas razões. Primeiro porque vocês depois têm aqui um contacto que eu acho, eu pelo menos quando tinha a vossa idade, continuo mesmo agora, né? Eu gosto imenso sempre que eu vejo alguém a desenhar, paro sempre, se ver, seja na rua, seja, gosto imenso de ver os outros desenhar. E depois também tem aqui uma coisa, que podemos inverter aqui, fazer uma pequena brincadeira e inverter aqui um pouco o sentido. A partir de um desenho que eu vou fazer, não sei ainda qual é, vocês a partir desse desenho tentarem inventar uma história. E isto tentar ser apenas um pretexto para que vocês depois lá em casa possam vocês próprios, aqueles que gostarem, que quiserem, fazerem vocês próprios as vossas histórias e as vossas ilustrações. Então lá. Vamos lá, tá bom. Isto é único, hein? Isto é original. Vou desenhar aqui um personagem de um outro livro que eu não tenho aqui, mas que vocês podem identificar. Um peixe? Pirata. É? Pirata. Pirata? É um peixe. É um pirata. É uma pirata. É um piratinha. Eu acho que é pirata. Ele está voando.
Pronto.